deputado Gustavo Gayer se pronunciou sobre a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e relatou que houve um acordo para votar pelo presidente Hugo Motta. O deputado afirmou que seguiu as orientações de seu líder político e que a eleição de Motta era inevitável e relatou o que sabe sobre os acordos que foram feitos. Gustavo Gayer afirmou que, em seu entendimento, o centro está abandonando o PT. Eles estão pulando do barco do PT. Gayer lembrou que as eleições estão próximas e disse: os senadores e os deputados entendem que agora aprovar pautas da esquerda vai prejudicá-los nas eleições e eles estão vendo a população fazendo um clamor pelo Bolsonaro. E o acordo que me foi falado é que é deixar Bolsonaro elegível novamente. E o Bolsonaro ficando elegível, os prisioneiros do 8 de janeiro serão livres imediatamente, como Donald Trump fez. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão
não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Esse é um daqueles vídeos muito difíceis de fazer, mas que tem que ser feito. Eu só esperei terminar as eleições ontem na Câmara dos Deputados, para o presidente da Câmara e presidente do Senado, para poder hoje sentar aqui diante das câmeras e prestar um esclarecimento a todos aqueles que acompanham, que me apoiam. Antes eu quero lembrar um detalhe. Em 2022, ninguém fez mais campanha contra o Rodrigo Pacheco tentando eleger o Rogério Marinho do que eu. Eu gastei meu próprio dinheiro para fazer um site, fiz visitas para senadores, tentei mobilizar e nós mobilizamos o Brasil inteiro para tentar eleger Rogério Marinho e impedir que Rodrigo Pacheco fosse reeleito para o cargo de presidente do Senado. Pois bem, nós perdemos. Isso nos custou muito. O Senado, nesses primeiros 2 anos, o PL, que é a segunda maior bancada do Senado, ficou praticamente decorativa. Não teve nenhuma comissão, não teve voz, foi escanteada pela mesa diretora. Não teve nenhuma posição de destaque para poder interferir na política, nas pautas. Zero. Isso custou muito para nós e para você. É essa parte que as pessoas não entendem. Isso custou muito porque as pautas do governo foram atropeladas. Isso custou muito para cada cidadão brasileiro que nos apoia, que votou no Bolsonaro. Na Câmara dos Deputados, quem ganhou foi Hugo Motta. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. O Hugo Motta já era presidente antes das eleições. O que aconteceu ontem foi apenas um chancelamento de uma decisão que a cúpula do centro já havia tomado. Não haveria nenhuma possibilidade de reverter o resultado de ontem. Nenhuma. Eu poderia ter feito outro site, todos nós poderíamos ter feito uma mega campanha para pressionar os deputados, mas como o voto é sigiloso, o voto é secreto, não mudaria o quadro final. Eu hoje sou um deputado federal graças ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro. Eu devo a minha posição como político eleito hoje ao Bolsonaro. E o Bolsonaro, querendo ou não, é o líder do grupo que eu pertenço. E se o Bolsonaro e as outras lideranças do partido conversaram com Alcolumbre e Hugo Motta e nos deram a indicação, a orientação de votar a favor, eu, pela minha gratidão ao Bolsonaro, faço isso sim. Então sim, eu votei no Hugo Motta. Primeiro que o Hugo Motta e o Alcolumbre já seriam os presidentes. Entenda uma coisa, nada mudaria o resultado dessas eleições, absolutamente nada. Em 2022 eu fiz campanha para o Rogério Marinho a pedido do Bolsonaro e do meu partido, do PL. Nós perdemos e fomos escanteados. Agora, na presidência dessa vez, eu também votei a pedido do meu partido. É a presidência dos sonhos? De forma alguma. Mas eu conversei com o Hugo Motta algumas vezes. E eu vou te falar o que eu percebi. Sim, eu percebi nele também uma indignação com a injustiça que tem sido feita com os nossos presos políticos do 8 de janeiro. Eu percebi nele claramente uma indignação com o atropelo do Supremo Tribunal Federal nas prerrogativas dos parlamentares, na perseguição que nós estamos sofrendo, inclusive no desrespeito ao artigo 53, que é a nossa prerrogativa de falar sem ser penalizado. Ele deixou isso muito claro para nós, em várias vezes que nós conversamos. Assim como Lira também tinha essa indignação. Mas até eles têm um limite do que eles podem fazer contra essa ditadura do judiciário. Bom, dito isso, eu vou entrar numa outra parte agora. Nós estamos em um momento onde o Centrão está abandonando o barco do PT.
Esse, para mim, foi o fator determinante de votar da forma que eu votei. O centro, que querendo ou não, é quem manda ali dentro, não importa se você tem 2 milhões, 3 milhões de votos como deputado federal, quem manda ali dentro é o centro. O centro pode decidir te apagar e aprovar tudo que a esquerda manda, ou eles podem começar a te ouvir e adotar algumas das suas pautas. O centro está abandonando o PT. Eles estão percebendo que esse governo está em ruínas. Eles estão pulando do barco do PT. O que a gente deve fazer agora, então? Antagonizar o centro ou usar o centro para que as nossas pautas sejam aprovadas? Não serão todas, não seja ingênuo, eu não sou ingênuo, mas que algumas sejam aquelas de maior importância. As eleições estão chegando. O centro sabe que, aprovando pautas da direita, terão mais possibilidade de vitória, porque a maioria da população é de direita, esse governo está se desgastando, eles vão se afastar desse governo. Os senadores e os deputados entendem que agora aprovar pautas da esquerda vai prejudicá-los nas eleições, e eles estão vendo a população fazendo um clamor pelo Bolsonaro. E o acordo, o que me foi falado é que é retornar Bolsonaro a ser elegível novamente. E o Bolsonaro ficando elegível, os prisioneiros de 8 de janeiro serão livres, imediatamente, como Donald Trump fez. Então, vou passar para vocês alguma coisa. Olha como é que está o governo agora. Isolado, Lula prioriza união com congressistas de sua base. De 513 deputados e 81 senadores, só 104 apareceram na reunião dele. Lula está perdendo o Congresso. E vai perder mais ainda, sabe por quê? Sobem de 49 para 61 os eleitores que vêm à alta dos preços. Isso aqui, meu amigo, é o que mais faz um presidente perder apoio. De todos os fatores, esse é o que mais faz um presidente perder apoio. 45 dizem que corrupção no Brasil aumentou sob Lula, a percepção da corrupção. E 84 acham que os preços vão subir mais ou ficar iguais no mercado. O Lula perdeu credibilidade. Lula está derretendo. Se a gente não trabalhar com o centro agora, nós não vamos conseguir colocar Bolsonaro na presidência e soltar os prisioneiros do 8 de janeiro. E colocar novos ministros no STF. Então, às vezes, para você vencer a guerra, em algumas batalhas, você tem que recuar um pouco. Agora vamos lá. Eu quero falar sobre os presidentes. Olha o centro pulando fora. Presidente dos republicanos quer direita unida contra Lula. E saiba como ficou a mesa diretora da Câmara. Antes disso, vou apresentar isso aqui, ó. Lula vende otimismo com o Congresso, mas cenário continua muito ruim para o governo. Alcolumbre admite discutir anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. Não podemos nos furtar do debate, de debater qualquer assunto. Ou seja, ele está dando claros sinais que ele não vai deixar de debater. Eles estão focando no parte, a anistia não vai pacificar, mas ele não falou que não vai pautar. E aqui ele fala que não vai deixar de pautar nenhum assunto. Hugo Mota defende maior protagonismo de deputados e humildade na gestão da frente da Câmara. PL amplia espaço com vice-presidências no Congresso e preocupa o governo Lula. Posso te falar uma coisa? Quem ficou preocupado com as eleições de ontem, do jeito que a mesa diretora ficou formada, foi o Lula. O Lula está percebendo agora por quê? Agora eu volto aqui para te mostrar. Na mesa diretora passada, o presidente era o Arthur Lira e o primeiro vice, que é o segundo cargo mais importante, que também tem a prerrogativa de pautar quando o presidente não está, era o Marcos Pereira, que a gente sabe que não é um inimigo do PT, não tem intenção de guerrear contra o Lula. Tem ministério no governo do Lula. Só que agora o primeiro vice-presidente é o Altineu Cortez, do PL, que era o líder do PL no ano passado. O Altineu Cortez sim tem a intenção de derrotar o PT, de derrotar o Lula e passar as nossas pautas. Então eu quero que você entenda o que eu vou te falar agora, essa mensagem. Um momento que o Hugo Mota não estiver pautando, estiver viajando ou ausente, e que acontece muito, o Altineu Cortez tem a prerrogativa de decidir a pauta. Como, por exemplo, voto impresso, liberdade de expressão, anistia do 8 de janeiro e outras pautas extremamente caras para nós. Entenda isso. Nós conseguimos os segundos principais cargos nas duas casas. PL no Senado e PL do Altineu Cortez. E o Altineu Cortez eu conheço. Ele é nosso. 100% nosso. Então, eu jamais faria algo para atrair a confiança do presidente Bolsonaro. Se nós não tivermos hierarquia, nós não vamos para frente. Ou a gente coloca as nossas peças no tabuleiro para lutar contra a esquerda, ou a gente faz bravata nas redes sociais, que
seria ótimo para mim, porque a maioria das pessoas que me acompanham queria que eu fizesse isso. Faço bravata nas redes sociais, mas acabo prejudicando o avanço das nossas pautas. O avanço do presidente de volta à presidência. Então, presidente Bolsonaro, eu confio no senhor, eu tenho certeza que esses acordos prosperarão com o Altineu, como vice-presidente, e o Centrão pulando do barco do PT, meus amigos. Eles têm que ir para algum lugar. Se a gente cria antagonismo, se a gente xinga e briga com eles agora, a gente não vai passar nada. Agora, se a gente aprende a conviver com eles, a gente derruba a esquerda. Eu estou há 2 anos como deputado federal. Muita coisa minha, muita percepção minha mudou nesses 2 anos. E vocês sabem, vocês me acompanham antes, eu era visto como um dos mais radicais. Sim, eu sou radical no intuito de libertar os prisioneiros do 8 de janeiro, radical no intuito de impedir Lula de ser reeleito e radical na vontade de tornar Bolsonaro elegível de novo. Eu sou capaz de fazer o que for preciso para que isso aconteça. Então, não me venha com papo de vendido para o Centrão de forma alguma. Pelo contrário, muito pelo contrário. Era justamente por focar e ter prioridade nas nossas pautas que eu aceito, nesse momento, trabalhar junto com o Centrão. Essa é a verdade. E sem o Centrão, amigo, nada acontece. Seria maravilhoso quando o Bolsonaro, em 2026, quem votar no Bolsonaro tem que aprender a votar em deputados que o Bolsonaro aponta, que o Bolsonaro indica. Ele disse, me dê metade da Câmara e metade do Senado e eu resgato esse país. É isso que a gente tem que focar agora. Fazer senadores e deputados federais que consigam formar metade das casas para que a gente não precise fazer o que nós fizemos ontem. E se ontem nós tivéssemos jogado esta carta, esses próximos 2 anos o Lula resgataria prerrogativas, resgataria a dominância e destruiria a direita nas eleições de 2026. É isso que vocês querem? Então eu sei que muita gente vai me xingar, muita gente vai me bater, mas eu tive que me posicionar. Um grande abraço, fiquem com Deus.